Meu nome é Nadir Amaral, estamos mais um Espaço Saúde em Foco. Hoje falaremos sobre o Comitê de Éticas em Pesquisa, com foco nos usuários. Semana passada nós discutimos o pesquisa clínica, voltado com a produção, e hoje falaremos sobre os comitês de ética em pesquisa. E aqui ao meu lado está a doutora Sônia Castelo Branco Fortuna, mestre em genetologia, neuropsicologia e vice-presidente do FOPESP e coordenadora do CEPS, usuários do Fórum de Portadores de Patologia do Estado de São Paulo. Sônia, é um prazer tê-la aqui. Obrigada. Falarmos sobre Comitê Éticos em Pesquisa no olhar do usuário. Bom, o que é um Comitê de Ética em Pesquisa, Sônia? Nadir, falar do Comitê de Ética em Pesquisa é preciso que a gente retome um pouco o que é a Resolução 96, a criação da CONEP, da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa, porque o CEP faz parte desse grupo, né? Da mesma forma que a CONEP é formada por uma equipe multidisciplinar, são médicos, não médicos, e principalmente a presença do usuário dentro do CEP, é necessário que a gente conheça um pouco o porquê do usuário. A presença desse usuário, qual a importância, né? Para se ter um funcionamento do Comitê de Ética em Pesquisa, é imprescindível a presença do usuário, né? Um comitê é formado no mínimo por 7 pessoas, um deles deve ser usuário. Esse usuário ele é indicado pelas entidades, pelos fóruns, pelos conselhos de saúde, né? Como geralmente eles fazem parte de alguma unidade de saúde. Se não tem esse usuário da própria universidade, aí sim entramos nós do Fórum de Patologias com a indicação de representantes de associações de patologias que fazem parte do FOPESP. A gente tem que deixar claro, Sônia, assim, o usuário em CEP e o usuário que sofre a pesquisa. Porque há uma confusão muito grande do usuário que faz parte do CEP e o usuário que sofre a pesquisa. Como é que você definiria isso, Sônia? Então, o usuário que participa do Comitê de Ética em Pesquisa, ele é uma pessoa que tem sob a sua responsabilidade também opinar, analisar e receber informações pós a pesquisa. Nesse caso, existe a responsabilidade maior do Comitê de Ética em Pesquisa do qual o usuário faz parte. No caso do usuário sujeito de pesquisa ou do paciente sujeito desta mesma pesquisa, é diferente. Essa participação tem uma conotação de investigação. Por exemplo, um usuário que é convidado para participar de uma pesquisa sobre saúde, né? Ele vai responder sobre saúde e vai assinar um termo de consentimento, que é um termo informado, como é chamado, de consentimento livre e esclarecido. Ele tem que ser bem posicionado para aceitar fazer parte da pesquisa. Para isso tem os pré-requisitos, tem situações em que ele precisa se colocar frente a perguntas que ele nem sempre poderia responder. Diferentemente, o usuário no Comitê de Ética em Pesquisa, ele faz parte dessas análises. Então, ele não precisa obrigatoriamente conhecer a pesquisa que está sendo colocada em análise. Ele precisa, sim, ser capaz de dar uma opinião própria, para que as pessoas saibam que ele entende, dentro do grupo do Comitê de Ética em Pesquisa, que ele entendeu a que se propõe a pesquisa. Então, geralmente ele é convidado, primeiro, a ler o termo de consentimento livre e esclarecido. Por quê? Ele lendo o termo, ele tem que saber se posicionar frente a esse termo, né? Esse termo contempla as minhas necessidades. Eu entendi o que vai ser a pesquisa. Então ele diz, olha, o termo de consentimento eticamente para mim
está compreensível. Se não estiver, o termo tem que ser modificado. E frente às questões de conhecimento, mas de capacitação do problema da pesquisa, ele pode ter o auxílio dos outros componentes do grupo, né? E com o andamento, com o conhecimento dentro do Comitê de Ética e Pesquisa, ele passa a conhecer essa problemática que é analisar uma pesquisa, né? Com seres humanos principalmente, né? Que a pesquisa clínica ela está direcionada a seres humanos. Quando você fala pré-requisitos para o usuário participar, teria o que são esses pré-requisitos? Sim. Por favor. Esse pré-requisito ele precisa ser alfabetizado, né? Ele não pode participar de um comitê de ética, não deve participar, se ele não sabe ler, escrever, interpretar o que ele está lendo. Então ele tem que ser uma pessoa capaz de colocar a sua opinião dentro do grupo, sabendo o que está sendo pesquisado. Então, o mínimo de capacitação ele precisa ter. Ele tem que ser capaz. Ele não pode ser uma pessoa que tenha uma doença que o torne incapaz de responder mentalmente sobre o assunto. Então, o pré-requisito é esse, que ele compareça às reuniões, que ele seja uma pessoa capaz de ter opinião própria e que ele tenha um bom relacionamento dentro do CEP, para que as pessoas que conheçam aquele assunto possam motivá-lo a conhecer também o assunto. Dentro desses CEPs, você tem como é que é montado esses CEPs? Se tem uma proporção de usuários, como a gente consegue dentro de um sistema de políticas públicas, como é que é montado esses CEPs? Uhum. Então, esses CEPs, eles têm também pré-requisitos. A instituição, a unidade que quer montar um CEP, né, tem uma coisa interessante. Se não existe CEP, Comitê de Ética em Pesquisa, dentro de uma unidade referenciada, ele pode utilizar essas pesquisas dentro de outros CEPs, indicados pela CONEP. Então, se não há o CEP, ele faz as suas pesquisas em outro CEP de outra unidade. Uma universidade que tem várias faculdades, ela pode utilizar o CEP de outra faculdade para estar fazendo suas pesquisas e analisando aquilo que ele se propõe, o projeto de pesquisa. No caso da formação dos comitês de ética, é importante que, seja aceito pela CONEP a indicação daquele CEP. É a primeira coisa. Eles têm que fazer um requerimento, fazer a proposta para a CONEP para que seja aceita a inscrição, vamos assim dizer, de um comitê de ética em pesquisa. Quem faz é o CEP que está organizando essa pesquisa. Sim. Nós já tivemos casos no Fórum de Patologias de comitês de ética que estavam se organizando, solicitaram o usuário, não foram ainda aceitos pela CONEP e esse usuário ficou à margem esperando ser chamado. E de levar para a gente a situação, escuta, eu estou como usuário no Comitê de Ética em Pesquisa de tal universidade, mas nunca fui chamado. O que acontece? Qual é o nosso papel dentro do fórum? Eu passo um e-mail, falo com esse coordenador de CEP, o porquê? Porque o usuário não está sendo chamado. Nesse caso específico, o coordenador falou, porque o CEP ainda não foi aceito a sua formação. Então, foi pedido um usuário para a formação de um comitê de ética em pesquisa. E esse usuário ficou preso a esse CEP. Qual o grande problema aí, Nadir? Nós temos dificuldades na indicação de usuários. Mesmo dentro do FOPESP, nós temos várias associações, mas na hora de se colocar para ser
membro de um comitê de ética em pesquisa, as pessoas têm medo. Medo daquilo que eles não conhecem, do desconhecido e do que se fala. O comitê de ética em pesquisa é um colegiado muito responsável pelo que ele assina. Nós temos responsabilidades sobre os projetos assinados. Então, o usuário, que muitas vezes não conhece esse andamento, se assusta. E isso você vê por falta de informação, Sônia? Porque é um assunto novo, é um posicionamento novo dentro do controle social, esses usuários participarem do CEPS. Isso vai mais por falta de informação ou é por falta dos próprios CEPs em profissionalizar, vamos supor assim, entre aspas, profissionalizar esse grupo que atua no CEPS? As duas questões. No caso, o conhecimento é muito importante. Não o conhecimento científico daquele projeto. Vamos frisar bem isso, né? Não é um conhecimento técnico, né? Não. O usuário tem que estar ali para ver. Se eu fosse a pessoa pesquisada, como eu responderia a esse projeto? Por exemplo, um projeto sobre saúde da mulher negra, né, que é um assunto muito em voga. É um projeto que eu sou usuária, né, do Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital Santa Catarina. E lá a gente recebe vários projetos. Então chega um projeto Saúde da Mulher Negra. Bom, a saúde da mulher negra, eu penso, não sou negra, sou mulher, como que eu posso ler esse projeto e ter a minha visão, mesmo não sendo negra? Mas eu sou mulher. Então, as perguntas, os questionamentos, se for com medicamento, será que eu sei responder? Esse medicamento pode me trazer malefícios? Porque isso é uma coisa importante, né? Muito importante. É muito importante. E assim, uma pesquisa, ela tem que pesar mais para o benefício do que para o malefício. E tem que pensar futuramente que danos pode causar a esse sujeito de pesquisa, a esse paciente que se sujeita a ser pesquisado. Então, eu preciso pensar em mim hoje, como sujeito de pesquisa, e como um sujeito que foi pesquisado. Esse é um grande problema. É esse retorno também das pesquisas. Então, o usuário, ele precisa apenas se colocar como se ele fosse o pesquisado dentro de um CEP, onde ele é um analisador daquele projeto. Mas o grande problema é esse preparo, é essa visão do usuário pertencente, que faz parte de um CEP. Como é que nós levamos isso, Sônia? Como é que o FOPESP, que indica os usuários, que é um dos que indicam, também eu queria depois que você falasse, quais são as outras entidades que indicam os usuários para esses CEPs? Então, os órgãos, né, as unidades que indicam usuários para os CEPs são os conselhos. Os conselhos municipais de saúde? Municipais, estaduais de saúde. Existem usuários indicados por esses conselhos. Os fóruns ONGUIA AIDS, fóruns de patologias, fóruns de deficiências. E existe o usuário, que é usuário do local onde o CEP funciona. Do centro de pesquisa. Isso. Ele não pode ser um funcionário desse hospital, ele não pode ser um usuário que participe da área da gestão. Mas ele pode ser um usuário daquela unidade. Então, assim, dentro do fórum hoje, nós temos alguns usuários que fazem parte, que são usuários da unidade pela qual eles são indicados. Como isso funciona? No FOPESP, nós temos uma pesquisa, né, anual.
Em dezembro, como coordenadora dentro do FOPESP, eu solto uma pesquisa. Nós já tivemos 42 comitês de ética em pesquisa dentro do FOPESP. Hoje nós temos 26 totalmente legais dentro da pesquisa, dentro do FOPESP. Por quê? Para ser indicado pelo FOPESP, nós vamos, primeiro, a pessoa tem que ser um usuário dentro dos nossos padrões. Segundo, ele tem que conhecer o FOPESP. Ele tem que saber que ele foi indicado por um fórum de associações de patologias. Se ele não é deste fórum de associações, ele é então da unidade do qual ele se trata. Então, ele vai ao FOPESP, ele conhece o FOPESP e eu passo a monitorar esse usuário. Não que se tome conta desse comitê de ética, de forma nenhuma. O FOPESP não tem nenhum interesse em conduzir o funcionamento de um CEP, mas ele tem interesse em saber como está o usuário que foi indicado pela gente. Isso é bom que fique muito claro para os comitês de ética. Ao indicarmos, aquele usuário é de responsabilidade também do FOPESP. Nós respondemos por ele. Então, em dezembro, eu solto uma pesquisa para saber do Comitê de Ética em Pesquisa de uma unidade como foi o funcionamento, como se comportou o usuário dentro do CEP. Ele é participativo? Quantas reuniões ele foi? Ele se deu bem? Ele se relacionou bem com os outros representantes do CEP? Ele foi indicado para participar dos seminários que envolvem comitês de ética em pesquisa? Então é importante que os CEP saibam disso. Aquele usuário, ele tem que responder ao FOPESP, senão ele deixa de ser indicado pelo FOPESP. Tem que haver um controle, né? Sem dúvida. Um controle mínimo para saber como é que é a Sem relação dúvida. entre o usuário pertencente ao CEP Sim. e esse usuário que foi indicado pelo no caso, Sim. um fórum de patologias, para haver um retorno desse trabalho, né? Sem dúvida. Uma das nossas maiores preocupações é que esse usuário seja um parceiro dentro desses CEPs, um parceiro que colabore, que conheça e que também, tendo dificuldades, possa contar conosco. Claro. Porque ele foi indicado pelo FOPESP. Os nossos internautas estão mandando as perguntas aqui. Quero agradecer aos e-mails que estão chegando, as perguntas aqui. A Lilian Bonário de Santana, ela faz a seguinte pergunta, e eu acho que você já respondeu, você só vai fazer mais uma observação. Como o usuário pode participar ou ingressar no CEP? Então, quem é esse usuário? É a primeira pergunta. Esse usuário faz parte de uma unidade de saúde, unidade que eu digo assim, de um hospital, de um centro de saúde. Dentro desta unidade existe um CEP. Então, para ele participar, se ele é da unidade, se ele é membro da comunidade do hospital, ele pode ir ao CEP e dizer, olha, eu gostaria de fazer parte do Comitê de Ética em Pesquisa como usuário. Isso é perfeitamente possível. Se ele não faz parte, ele tem que fazer parte de alguma associação. Então, as associações têm as pessoas que se comprometem a fazer funcionar a associação, funcionar como transmissor de ideais, transmissor de notícias, de alguma forma pertencer a essa associação, ou aos conselhos, né? Conselhos de saúde municipais, estaduais e nacionais. No caso do CEP, essa indicação é dos conselhos municipais e estaduais. No caso da CONEP, já é uma função do Conselho Nacional de Saúde, porque a CONEP é um órgão do Conselho Nacional de Saúde. É uma comissão, né? É uma comissão dentro do Conselho Nacional de Saúde. Ele foi criado junto
com a resolução 96, Certo. que veio tratar da pesquisa no Brasil. É que a resolução 96 é a que direciona o funcionamento dos CEPs, né? Sim. O procedimento, como se funciona o CEP, né? Ele organiza as normas, ele analisa, por exemplo, um CEP recebe um projeto de pesquisa e o CEP tem dúvidas sobre aquele projeto. Ele encaminha a CONEP. Então, muitas vezes, uma demora do Comitê de Ética em Pesquisa dar o sim ou não, aprovar ou não uma pesquisa, porque aquela pesquisa já foi encaminhada à CONEP. E a CONEP tem muitas pesquisas. E um grupo pequeno de pessoas que analisam essas pesquisas. Então, muitas vezes, esse caminho é demorado, né? Porque existem regras para se devolver a aprovação ou não de uma pesquisa. E se ela passa dessa regra, por quê? Essa é uma das perguntas mais colocadas dentro do comitê. Por que nós mandamos um projeto, o projeto foi colocado no comitê, e o comitê tem dúvidas ainda sobre a questão do projeto, e encaminha a CONEP. Por que a demora? Né? Tanto, Nadir, que você sabe, agora vai ter uma eleição na CONEP. Vai ter uma eleição vai mudar todo o quadro, né, de julgadores, né, de pesquisadores dos CONEP. Exatamente isso. A CONEP já enviou para os comitês de ética e pesquisa um documento solicitando que o comitê indique as pessoas que serão eleitas na CONEP. Então, veja, não é uma coisa muito nova, né? Já tem escolhas, veio por vários processos. E agora, os comitês de ética estão indicando pessoas do comitê para fazerem parte. No caso, por exemplo, dos usuários, muitos CEPs estão indicando o usuário pela necessidade do usuário fazer parte do CEP. E pelo mesmo processo de que nós podemos crescer como usuários dentro de uma CONEP. Muito. Né? Temos muito a aprender e muito a passar para esses comitês. Sem dúvida. É o controle social exercendo a sua função. Aqui o Juliano Abreu do Itaim Paulista. Ele faz a seguinte pergunta, Sônia. Onde e com quem se entra em contato para participar no CEP? Então, como eu disse, ou nas unidades de referência de atendimento deste usuário, como eu disse, se eu sou de um hospital, se eu sou usuário de um hospital, o que eu faço? Eu vou à coordenação desse hospital e pergunto: existe um comitê de ética em pesquisa nesse hospital? Não, nós mandamos nossos projetos para outros CEPs. Aí é mais difícil. Se existir, ele pode se candidatar como usuário daquela unidade para o comitê de ética em pesquisa. Né? Em outros casos, por exemplo, nós no FOPESP, nós temos usuários das associações que compõem o FOPESP. Né? Hoje, 26 usuários compõem a gama de pessoas com indicação do FOPESP. É um número grande, né, de indicações. Grande. E nós temos, Nadir, inclusive você tem participado disso, do início de 2011 para cá, 14 instituições deixaram de responder às nossas pesquisas. Essas 14 instituições foi entregue em Brasília, né, inclusive por você, foi dada entrada um documento em que a CONEP precisa saber por que essas instituições estão funcionando com a ausência de um usuário. Porque esse usuário que está nessas instituições
não está participando das reuniões do CEP. Isso. Então, se o usuário não está participando, o Comitê de Ética em Pesquisa dessa unidade está irregular. E aí é de competência de quem? Da CONEP, não é de nós. Nós apenas informamos o que está acontecendo com o usuário. Aí a CONEP entra como permitir ou não que esse CEP continue. Sai, né? da nossa alçada. Sai da nossa alçada. Nossa alçada é o usuário. E é interessante porque o usuário comunica. Né? Olha, eu não estou sendo chamado para as reuniões. Por quê? O que está acontecendo? Olha, não me dão nenhum projeto para eu ler. Eu não participo da discussão. Então, esse usuário, ele tem que se colocar frente aos seus colegas médicos, não médicos. É uma equipe multidisciplinar e o usuário faz parte dele. Né? E o usuário precisa aprender a se colocar. Olha, eu como usuário gostaria de ler esse projeto, tal. Exercer os seus direitos. Exercer o seu direito. Isso é muito importante, o usuário se conscientizar da sua importância dentro desse contexto, do controle social. Sim. Isso é um dos meios para que nós possamos usar o controle social ativamente. Né? Usar os nossos direitos, né? Saber usar isso. Não só os nossos direitos, Nadir, porque a partir que você começa a fazer parte de um comitê de ética em pesquisa como usuário, você tem deveres dentro do comitê de ética. Isso. É muito importante que se saiba que eu não estou ali à toa. Eu estou ali porque dentro do controle social das associações que eu faço parte, eu vou defender os usuários. E é muito importante essa posição. Muito importante. É uma colocação que nós temos visto dentro do FOPESP, o aumento de usuários que vão ao FOPESP, que estão presentes com a gente. Sempre na nossa pauta tem um momento destinado aos comitês de ética em pesquisa, onde o usuário se coloca. Não, eu não estou satisfeito. Ou então, olha, eu estou participando muito. Tenho crescido muito sendo um membro usuário dentro de um comitê de ética. Porque sendo um usuário do comitê, desmembra para outras ações, né? Para outros conhecimentos dentro do controle social e dentro da saúde. Né? Porque você está lidando com o ser humano, você está lidando com vida, você está lidando com você, né? Com o seu futuro. Né? Porque você pode precisar de um dia de uma pesquisa em relação a uma medicação ou algum outro segmento da saúde que você vai ter que utilizar. E como é que foi feito tudo isso? Né? A conscientização de você, usuário, participar. Sem dúvida. Como você falou, dos seus direitos e seus deveres. Né? Porque nós não temos só direitos, temos deveres também. Né? Sem dúvida. A Ana Aparecida Silva, da Bela Vista, ela faz a seguinte pergunta. Como ingressar nos conselhos, fóruns e nesses centros de pesquisa? Acho que você já deu um apanhado sobre... A importância é o seguinte: para você participar de um conselho, por exemplo, conselho municipal, conselho estadual, conselho nacional, é uma escola. E nós estamos vendo este ano, Nadir, nós teremos a 14ª Conferência Nacional de Saúde, que é o espaço maior no país para se desenvolver políticas públicas, para se conseguir projetos, para se fazer resoluções dentro de um contexto de saúde. E para nossa satisfação esse ano, para você chegar à Conferência Nacional de Saúde, foi preciso que esses usuários, seja de patologias, seja de deficiências, seja de outras fontes, participassem desde o início das pré-conferências, conferências municipais, conferências regionais, conferências estaduais, para chegar à nacional. Então, veja, esse usuário que participou desde o princípio desta seleção, porque ali ele vai concorrer a uma vaga para ir até a nacional.
Se ele chega nacional, a aprendizagem dele foi muito grande. Essa é uma chance muito, muito importante para nós usuários, né? E muitos deles são usuários dentro de comitês de ética em pesquisa. Você tem alguma informação que dentro dessas propostas que serão levadas para a Conferência Nacional de Saúde, alguma coisa relacionada com os CEPs? Olha, relacionada aos CEPs, não. Mas dentro das normas de pesquisas com seres humanos, com medicamentos, de pesquisas da atualidade, a gente vê dentro das proposições dos usuários. As associações colocando suas questões para que sejam elegíveis e eleitas dentro do Conselho Nacional e façam parte da política pública. Então, essa colocação diretamente com os comitês de ética, eu não posso fazer, mas posso dizer a você que o que tem sido levado de propostas para essas conferências, para essas novos caminhos da saúde, tem saído de usuários, né? De pessoas participantes do controle social. Então, é uma questão assim, dentro do comitê de ética, realmente fica difícil você ter propostas para levar para a conferência, porque eles estão mais ligados às pesquisas. Mas o controle social solicita essas pesquisas, solicita que os órgãos reguladores, tanto a CONEP quanto a Anvisa, estejam atentos ao andamento dessas pesquisas, àquilo que eu falei, às beneficências, às não maleficências, aos resultados pós-pesquisas, os danos e os cuidados a ter com a pesquisa. Então, eu creio que dentro dessa Conferência Nacional, muita coisa levada pelos usuários em prol do que eles vêm sendo capacitados para defender aquilo que eles acreditam. Porque é muito importante o usuário tomar ciência dessas pesquisas e não, que a gente sempre discute, né, nos lugares em que falamos de saúde, quando se fala em pesquisa, o ser humano virar uma cobaia, né? Isso tem que ser muito atento nessas pesquisas, né? Nós tivemos na semana passada uma explanação mais técnica da pesquisa. Sim. Quem assistiu viu que a doutora Socorro, ela passou uma visão técnica da pesquisa, de como é feito, como é que dentro da CONEP que se vê esse lado da pesquisa técnica. Hoje nós estamos trazendo a visão do usuário, daquele que sofre e daquele que participa do Comitê de Ética e Pesquisa. Sônia, na sua visão, esses centros de pesquisas, esses pesquisadores, nos veem com bons olhos ou entendem a nossa participação no CEPs? Olha, Nadir, hoje, né, dos usuários que nós temos, alguns ainda reclamam dos comitês de ética em pesquisa. Como? Aquilo que eu falei, não me dão projetos, eu não sei o que eu estou fazendo ali, eu estou enfeitando e fazendo o que eles precisam no usuário. Então, o que nós falamos para eles sempre nas reuniões do fórum? Você tem que se colocar. Olha, eu sou um usuário, eu participo como membro deste CEP e eu quero aprender a julgar um projeto de pesquisa. É um direito meu. Agora, qual é o dever? É também se conscientizar de se capacitar, Nadir. Veja, o FOPESP ofereceu nos anos anteriores, também com a ajuda de outros órgãos que conhecem ética em pesquisa, nós oferecemos curso de capacitação para o usuário. Nesse tempo, o usuário ainda tinha um pouco de receio de participar dos comitês de ética, porque ali estão os doutores, ali estão médicos, ali estão grandes pesquisadores. Então, assim, como eu vou participar de um CEP
do meu hospital, do hospital que eu frequento, se o meu médico é que está lá. E aquela noção de um médico, nós ainda temos hoje, com todas as dificuldades que a nossa medicina, com tudo que acontece hoje, dentro das políticas públicas, dentro da medicina no país, né, da formação dos novos médicos, ainda é o médico o nosso grande parceiro. O médico, ele ainda tem o poder, se ele é um bom médico, de nos tranquilizar, de nos encaminhar. Então, o usuário que vai para um comitê desse, ele já vai com aquilo. Mas é cheio de médicos, cheio de doutores. E eu, quem eu sou? Eu tenho 2º grau, eu tenho 1º grau. Não importa. Importa é como ele se capacita para estar ali dentro. Então, é importante, Nadir, que o usuário conheça. Nós temos sites sobre comitês de ética, sites sobre a CONEP, sites sobre fórum de patologias. Então é importante que ele se faça um usuário do controle social. E informado, né? Informado, sim. Porque não adianta você participar. Nós precisamos nos informar, nos capacitarmos. Por isso que o Espaço Saúde em Foco, ele traz isso, essa informação. Nós questionamos, nós instigamos a você que nos assiste a ir atrás dessas informações. É muito importante que você, que está do outro lado, que quer aprender e que quer participar do controle social, se empodere dessas informações, para você ser eficiente e eficaz na onde você está atuando. Nós precisamos dessas pessoas com conhecimento. Né? É válido todo o seu trabalho dentro de uma estrutura em que você atua, mas você precisa cada vez mais se profissionalizar naquilo que você está fazendo. Sem dúvida. Nós precisamos de pessoas que conheçam. Todos nós que participamos do controle social, nós fomos atrás das informações, porque nossas formações foram outras, né? Eu tenho uma outra formação totalmente diferente do que eu estou exercitando agora. Mas para eu poder conhecer e para eu poder trabalhar nesse segmento e ser eficiente e eficaz no que eu faço, eu fui atrás. Isso é muito importante em qualquer sistema que você atue no controle social. Falamos de saúde, o campo de saúde é muito vasto. Se nós pegarmos o SUS e analisarmos o SUS é imenso, aonde nós podemos participar, mas nós precisamos conhecer. Sem dúvida. Né? Para esses paradigmas serem quebrados. E para que nós sentamos em uma mesa de discussão e tenhamos o que falar, e tenhamos o que discutir. Sem dúvida. Né? E isso é muito importante, a preparação de você, usuário. Né? Em querer ser atuante, em querer participar, ou em conselho gestor, ou em conselhos municipais de saúde, ou no conselho estadual, ou em fóruns de patologias, ou em fóruns de deficiência, ou em comitês em éticas, em CEPs. Você precisa se informar. Né? Porque você precisa se preparar para que o outro lado te entenda. E saiba o que você está fazendo. Eu estou fazendo o que dentro desse meu contexto? Né? E se aparelhar, se informar. O comitê de ética é um caminho para que a gente possa exercer a nossa cidadania. Né? E que esses preconceitos sejam quebrados, né, Sônia? Mas só com informação. É com a informação, é com a necessidade que nós temos, né, de manter o controle social dentro de um mínimo de educação, de conhecimento. Né? É preciso que a gente saiba o que estamos defendendo, o que queremos. E como defender. E como defender. Você vê, isso vem aqui, encontro a Sandra Belucci de Mauá. Ela pergunta: como os usuários podem encontrar os cursos de capacitação em suas cidades? Eles são feitos em todas as regiões? É que tenhamos essas respostas, né, Sônia? Essa resposta, né, nós tivemos aqui em São Paulo, né, com o curso de capacitação para usuários, e hoje os conselhos municipais, os conselhos estaduais, eles promovem cursos de capacitação para conselheiros. Então, assim, por exemplo, dentro do conselho gestor
que eu faço parte aqui em São Paulo, foi oferecido um curso de capacitação para os conselheiros daquela unidade de saúde pública. Então, são pessoas do controle social, usuários daquela unidade de saúde, que hoje fazem o curso de capacitação para ser conselheiro. No FOPESP, por exemplo, tivemos já o curso dado por pessoas muito experientes. Hoje, é um sonho da gente capacitar esses usuários que estão novos no FOPESP, né, porque há uma mudança dentro das associações, dentro das diretorias, dentro do participante do fórum, e que não tem essa capacitação. Para que serve essa capacitação? Para que ele tenha o conhecimento do que e como ele deve agir dentro de um conselho, dentro de um CEP, dentro de uma unidade de saúde. E que ele possa defender com capacidade, como a gente fala, de usuário, uma pessoa capaz de colocar suas opiniões, né? De se colocar dentro do contexto. Isso é muito importante. Quero agradecer o Tiago Duarte, ele é de Salvador. Ele diz assim, parabéns por esse programa. Acredito que a falta para as pessoas é informação e o Espaço Saúde traz realmente tudo o que as pessoas precisam saber. Agradeço a sua colaboração, o seu gesto carinhoso de mandar essa informação. Mas o Espaço Saúde é para isso mesmo, é para informar. E nós precisamos de você, fazendo as perguntas, tentando se colocar dentro do seu contexto de um cidadão informado para ir atrás dos seus direitos. A Cláudia Machado, de São Paulo, ela faz a seguinte pergunta, Sônia. Acredito que ainda falta o impulso das pessoas em aprender mais sobre como lutar pelo seu direito de cidadão? Então, essa questão de direito, né, Nadir? É muito interessante, porque nós temos, até dentro do FOPESP, nós temos uma cartilha de direitos. E ficamos preocupados, temos direitos. Mas dentro dos nossos direitos existem deveres. E muitos. Muitos deveres. Muitos. Então, o que falta é exatamente o conhecimento. Eu conheço meus direitos, mas eu conheço meus deveres. Né? Qualquer pessoa, né, requer o direito, mas também o seu dever deve ser um complemento daquilo que ele exige como direito. Então, tanto dentro dos comitês de ética, dentro dos fóruns, dentro da nossa vida pessoal, temos muitos direitos. E não é por um impulso que eu tenho direitos. É porque existem leis, existem regras sociais, regras políticas para que a gente tenha direito. Mas dentro dessas regras existem os nossos deveres. Por isso que nós temos que aprender, informar, saber como se articular. Sem dúvida. Os CEPs é um meio de você se articular, né? de você exercer o seu direito à cidadania. Como a Sônia fala, mas atrás dos seus direitos tem os seus deveres, né? Porque nós cobramos, mas qual é a nossa participação nesse todo? Nós temos que perder esse ranço de cobrar. E a minha parte, minha parcela dentro desse contexto? Porque para você hoje cobrar, você tem que entender o sistema. Para aí a gente poder falar de SUS, a gente tem que entender o SUS, de como ele é montado. Né, de como ele foi idealizado, de como são as leis de saúde. Porque nós precisamos entender. Né? Existe um sistema montado. Como eu, usuário, participante de um controle social, como eu trabalho com esse SUS, com esse escalonamento de leis, né, dentro desse contexto SUS. Então eu tenho que me informar. O CEP ele existiu para isso. O CEP existiu para que o usuário possa ter esse controle sobre a pesquisa também. Né? Mas isso nós temos que nos informar. E temos que saber aonde está o certo, aonde está o errado, e como eu, usuário, posso ajudar. Porque a minha visão de usuário é diferente daquele do pesquisador. Ele tem um objetivo, ele tem uma meta. E nós, usuários, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa meta?
né? Quando nós lemos um TEC, né, um termo de consentimento e esclarecimento, nós podemos melhorar esse termo. Porque mesmo uma pessoa sofrendo a pesquisa, o seu cuidador vai entender? Outra pessoa importante dentro desse sistema é o cuidador. Como é que nós preparamos o cuidador para isso? Né? Dentro desse contexto de saúde. Como é que você vê o cuidador dentro dessa pesquisa, Sônia? Nadir, eu fui uma cuidadora profissional há muitos anos, né? Eu me formei para explicar às famílias e ao paciente como ele se portar com aquela doença. Com o passar dos anos, eu me tornei um cuidador familiar. Então, eu tenho muita preocupação, inclusive dentro, se houver projetos que falem de como cuidar, o cuidador e o paciente, como que aquele cuidador se porta dentro daquele momento crucial da saúde do paciente, eu vejo isso como mais uma falha nas nossas leis, na nossa sociedade. O cuidador é o principal ser de qualquer pesquisa que envolva um paciente. Principalmente se ele for de doenças degenerativas, onde ele não é mais capaz de responder. Então, dentro dessas pesquisas, quem responde? Aquela pessoa que legalmente é o cuidador. Não temos leis ainda específicas para falar de um cuidador, mas estamos em vias de conseguir, até pelo próprio controle social, que a gente chegue a um bom futuro para esses cuidadores. O Clauber Trevisan, de São Bernardo do Campo, ele manda a seguinte pergunta, Sônia. Essas informações sobre a saúde e o modo do usuário colaborar com as mudanças deveria ser inserido na grade escolar? Para que as pessoas possam aprender sobre a área de saúde desde a formação acadêmica? São duas perguntas que ele faz. Essa colocação da grade escolar tem sido muito discutida dentro dos conselhos, dentro de normas que possam modificar a educação no Brasil. Não tenha dúvida. Todos os nossos passos, seja em saúde, em habitação, em segurança, vão depender da educação do nosso povo. O CEP, o Comitê de Ética em Pesquisa, é um deles. A educação do nosso povo em poder participar ativamente, conscientemente e capacitado para participar de futuros problemas que possam haver dentro do Brasil, será a educação. Então, hoje, um médico, ele deveria, desde o primeiro ano, saber muitas coisas que ele vai aprender quando sai da faculdade, na especialização. E o Fórum tem um programa em que ele leva a alunos de universidades, as associações, para que esses futuros médicos conheçam aquelas patologias. Então, veja, não é só dentro do Comitê de Ética que o Fórum tem o dever de estar capacitando o controle social. Dentro dessa programação que vem anos nós estamos trabalhando em capacitar os estudantes de medicina desde o início, levando pessoas com certas patologias para falarem para esses médicos o que é aquela patologia. Então, é importante. A grade curricular é o futuro de todo esse conhecimento. É muito importante. Muito importante. Já ser colocado numa grade curricular, essa visão. Sem dúvida. Essa visão do novo usuário, né? Porque o usuário é antigo. O usuário é antigo. Só que ele precisa se reciclar e quem está do outro lado aprender que ele está se informando. Com essa nova tecnologia de informação, os usuários estão indo atrás. Estão querendo saber o que está acontecendo.
O Miguel Sestari de Santos, ele faz a seguinte pergunta, Sônia. Como são as leis de saúde brasileiras relativas aos cuidadores comparadas às leis da América Latina? Você tem algum parâmetro? Olha, há alguns anos, algumas associações vêm fazendo essa coletânea de informações dentro da América Latina, com fóruns, com conferências. Seria interessante, Nadir, que nós possamos, mais para frente, trazer essas explicações sobre cuidadores. Seria um belo tema de um programa, né? Porque falar de cuidadores hoje requer o conhecimento usual, porque a legislação ainda não protege o cuidador. O cuidador está dentro da lei do empregado doméstico. Então, hoje não temos um plano salarial, não temos uma legislação básica para que eu possa falar disso. Então, eu não posso falar sobre a América Latina se antes eu não souber diferenciar o que há no Brasil e o que há lá fora. Bom, nós estamos chegando ao fim do programa, infelizmente, muito interessante. Aos que mandaram, que conhecem a Sônia falando de Alzheimer, nós encaminharemos as perguntas de Alzheimer, né, que são várias perguntas de Alzheimer aqui para você, Sônia, né, porque também ela é uma especialista em Alzheimer. Encaminharemos e ela responderá. Fiquem tranquilos, né? Aos que mandaram sobre comitês ético e pesquisa, nosso agradecimento, foram perguntas muito elucidativas, né? Para a gente ver que as pessoas querem saber, querem se informar sobre o assunto de pesquisa ética, de comitês éticos de pesquisa. Sônia, por suas últimas palavras sobre os CEPs. Então, Nadir, participar do CEP tem sido para mim um prazer muito grande, né? Eu sou daqueles usuários que estão relacionados com seus parceiros de CEPs. E o que eu posso te dizer é que o que eu espero é que a CONEP dê bastante atenção ao FOPESP, né? Para que nós possamos continuar nesse caminho de indicações, de trabalhos, e que eles vejam esse caminho com satisfação, a mesma que nós temos ao indicar os usuários, né? Quero agradecer. Realmente as perguntas de Alzheimer eu responderei depois. Responderá depois. E dos cuidadores podemos fazer uma outra colocação. Um outro programa falando só de cuidadores. Como é que são os cuidadores dentro de uma política de saúde, né? Sim. Que políticas existem para os cuidadores? Qual a visão dos cuidadores nesse sistema? Sim. Mas isso é para um outro programa que Sônia poderá voltar e falar também de Alzheimer e falar dos cuidadores. Então, não se preocupe os internautas que ela responderá a todas as perguntas. Essa é a proposta do Espaço Saúde. É esse o nosso foco de ação. O Espaço Saúde existe para isso. É para que vocês se informem, para que vocês questionem e para que vocês aprendam. Trazemos aqui sempre pessoas que falam e que conhecem o tema, que falam e que vivenciam esses problemas. Nós precisamos, nós brasileiros, nos informar cada vez mais e ocuparmos os nossos espaços dentro de uma política, seja ela de saúde, seja ela de habitação, de educação, de direitos humanos. Só assim nós mudaremos esse país, nos informando, tendo informações que a gente possa mudar. E com isso a gente leva a escolher os nossos representantes cada vez melhor. Então o Espaço Saúde está aqui para isso. Eu quero agradecer aos internautas. Na próxima terça-feira estaremos trazendo um tema que já foi debatido aqui, mas um tema agora um pouco mais abrangente, que é a avaliação em tecnologia de saúde, a relação entre as organizações de pacientes e o poder público. É um tema interessante que debateremos com o nosso convidado, que traremos na próxima terça-feira. Quero agradecer as informações a vocês aí do outro lado, e o Espaço Saúde está para isso. Entre em contato com a gente, o nosso site é www.espacosaude.org.br. Estamos na rua Conde de São Joaquim, 179 na Bela Vista. O nosso telefone de contato é 11 3101 1110. Muito obrigado e até a próxima terça-feira.